Bom dia, meus irmãos. Que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Mas eu quero ler com vocês, quero que vocês abram comigo o livro do profeta Jonas. E nós vamos ler este livro do profeta Jonas. Mas eu quero então ler aqui o profeta Jonas. Todos acharam? Muito bem. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar na sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus. Quando dentro de mim me desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que me entregaram à idolatria vã abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio então a palavra do Senhor 2ª vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la.
Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas, e fez proclamar e divulgar em Nínive um mandato. Por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável a sua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se no oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou ao extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, fez subir da alva e enviou um verme, a qual feriu a planta, e esta secou. E, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si mesmo a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa dessa planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira, até a morte. Sim. Tornou o Senhor, dizendo: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Muito bem. Essa mensagem de hoje é sobre esse profeta. Eu não precisava ler tudo, pastor Wesley, mas eu cronometrei. Nós gastamos 7 minutos e 27 segundos. E eu fiz isso para duas coisas. Primeiro, para dizer a você que você não gasta muito tempo em ler a Bíblia. Ok? Nós lemos um livro inteiro. Segunda mensagem é: pronto, se você nunca leu um livro inteiro, hoje você leu. Lemos Jonas. Gastamos 7 minutos e meio para ler Jonas inteiro. Então, tarefa dessa semana, dá para você gastar 10 minutos lendo a Bíblia, sim ou não? Sim. Não custa nada. Lemos o livro inteiro. Mas a mensagem que eu quero trazer hoje, pode colocar, Pedro, está somente nos 3 primeiros capítulos, nos 3 primeiros versículos do capítulo 1. E eu vou ler com mais calma agora. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só esses 3 versículos é a mensagem de hoje. Curva essa cabeça, vamos orar mais um instante. Senhor, nós te bendizemos, te damos graça, pedimos que o Senhor revele a tua vontade, o teu querer para nós essa manhã. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nínive ou Tarsis? Essa é a grande pergunta que eu quero fazer para você hoje. Para onde você quer ir? Para onde você deseja ir nessa manhã? Para Nínive ou para Tarsis?
Jonas é um personagem querido por todos nós, sim ou não? Especialmente pelas crianças, né? A gente conta muito essa história no Ministério Infantil. Porque é uma história recheada de curiosidades. Lemos aqui o livro inteiro e nos desperta, né? Nós ficamos muito fascinados com essa história. A história de Jonas é tão interessante, vou pular o texto porque nós já lemos, mas a história de Jonas é tão interessante que nós podemos encontrar até algum paralelo nas histórias, por exemplo, de Pinóquio e Moby Dick. Lembram dela? Porque lembra lá que eles foram engolidos por um grande peixe e tal. Sempre tem isso, né? A gente cresceu ouvindo essas coisas. Quando a gente lê Jonas, a gente fala, rapaz, olha daqui que eles tiraram a inspiração. Não é possível, né? Mas eu quero dizer que existem dois momentos na história de Jonas, e nós lemos a história inteira, e nós poderíamos abordar qualquer um desses dois momentos da história de Jonas. O primeiro momento mostra um Jonas desobediente, relutante, que não quer fazer aquilo que Deus ordena fazer. E o segundo momento mostra um profeta obediente, que vai lá e faz. Mas é muito interessante que nos dois momentos Jonas fracassa. Jonas fracassa nas duas fases da sua vida. Tanto na fase em que ele desobedece, quanto na fase que ele obedece, né? A gente vê um profeta turrão, profeta cabeça dura. E eu quero abordar um pouquinho isso, desse aspecto que se assemelha muito comigo, talvez com você também, né? Nunca vemos um Jonas bem-sucedido nessa história, né? Sempre vemos um Jonas que está fracassando, que erra. E eu acho isso interessante porque isso me aproxima muito de Jonas, né? Eu erro, eu fracasso. Eu, às vezes, falo que vou fazer e não quero fazer, né? E isso eu encontro muito paralelo com a vida de Jonas quando eu olho para mim também. Talvez isso nos conforte, porque nós temos tantas falhas. Mas a verdade é que Jonas fez um plano de viagem. E eu quero me concentrar na primeira fase da vida de Jonas, do Jonas desobediente. Jonas recebeu um chamado para ir para onde? Para ir para Nínive. E onde que é Nínive? Vou falar um pouquinho da geografia daquele lugar, te situar um pouco dentro dessa realidade. Jonas era um profeta do reino do norte. E Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria era um governo, um reino muito duro e muito cruel. Os assírios, quando eles dominavam os povos, eles matavam com muita crueldade. Além de dominar as pessoas, roubar-lhes todos os bens, eles ainda abusavam de mulheres, de crianças, e faziam isso na frente dos outros, dos maridos, matavam aqueles homens, os guerreiros, e colocavam eles expostos na cidade. Eram homens cruéis. E Nínive era a cidade desse reino. O reino do norte passou por tanto o reino do norte e do sul passou por alguns momentos de cativeiro. O primeiro deles foi em 722, quando o Império Assírio dominou aquela região. Depois veio em 587, 586, o texto que nós lemos de Daniel, quando eles foram tomados por cativeiro da Babilônia. Depois veio os medos, os persas, por fim o Império Romano. Eles foram muito assolados durante a sua história. E Jonas estava muito incomodado com aquilo, porque ele era um profeta, um homem de Deus, um homem importante, um homem segundo realmente o coração de Deus, era um profeta importante na sua região, e que Deus manda ele ir até a capital de Nínive, para pregar para aqueles que haviam assolado a nação de Israel. E Jonas fala, eu vou para Nínive, para pegar para aquela gente cruel? Não, eu não quero ir para Nínive. Nínive era uma cidade idólatra, promíscua, uma cidade de gente de nariz empinado, autossuficiente, cheia de problemas. E descontente com essa missão,
eu quero mostrar um pouquinho o que era Nínive. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Será que eu estou voltando? Estou. Aqui nesse mapa você pode entender bem. Esse pontinho mais abaixo, aqui no centro, é Jope. Jope é um porto que fica em Israel. A gente vai ver já já ele, como está hoje. Ele tem até hoje essa cidade. Jonas estava ali. E se você olhar no canto superior, você vai ver aqui Nínive, que está bem pertinho à direita. Viu? Onde está? Acharam? E era para ele ir para ali, para Nínive. Hoje, Mossul. Atualmente, a cidade de Mossul, no Iraque. Mas Jonas faz o contrário. Jonas pega um navio para ir para Tarsis. Tarsis está lá, ó, na Espanha, está vendo? Muito distante do que era Nínive. Então, a gente olhou um pouquinho do mapa, entendemos para onde que ele deveria ir e para onde que ele estava indo. Tarsis ninguém sabe precisamente aonde fica Tarsis. Os historiadores não conseguem determinar muito bem. Mas acredita-se que era a região de Gibraltar, onde tem o Estreito de Gibraltar hoje na Espanha, que fica entre a Espanha, a Europa e a África. Aquele pedacinho de passagem ali era Tarsis. Então, a gente vê que é bem distante de Nínive, onde ele deveria estar. Era algum lugar ali por aquela região. Naquela época, Tarsis era o fim do mundo, porque o mundo era muito concentrado ali no Oriente Médio, né? Era muito naquela região ali de Israel. E Tarsis, então, era o fim do mundo. Ninguém conseguia chegar lá, demorava muito tempo para chegar até Tarsis. E era um lugar, às vezes, idealizado pelas pessoas. Nós vamos ver. Quando você olha o versículo 3, Tarsis era o fim do mundo, os portões da aventura, mas era um lugar longe da presença de Deus. É o que está aí no final do versículo 3 do capítulo 1. Então, Nínive é isso, atual Mossul, no Iraque, e Tarsis era Gibraltar, na Espanha. Mas o que nós vemos é que a pergunta que a gente tenta fazer é: por que razão alguém gostaria de estar longe da presença do Senhor? Pense nisso agora por um instante. Por que razão um homem que é um profeta queria estar longe da presença do Senhor? Porque é isso que diz o seu texto. Ele fugiu para Tarsis para estar longe da presença do Senhor. Por que alguém gostaria de estar longe da presença do Senhor? E é isso que nós vamos tentar entender nessa manhã. O que me chama a atenção é que Jonas comprou uma passagem para ir para Tarsis, pastor Wesley. Tudo que a gente leu aqui, toda essa história super interessante que nós lemos de Jonas, às vezes deixa passar despercebido esse pequeno detalhe. A gente se apega na questão de ter ido para a tempestade e ter parado na boca do peixe, depois ter sido vomitado na areia, depois dele ter percorrido a cidade por um dia, pregando, a cidade se convertendo, depois ele fugindo e a árvore crescendo, trazendo sombra, depois morrendo, né? Isso tudo nos chama a atenção, mas tira de nós um grande detalhe. O detalhe é que Jonas comprou uma passagem para fugir da presença do Senhor. Isso me chama a atenção porque eu fico imaginando aquele lugar, aquele porto onde ele estava. Esse fato dele ter comprado essa passagem não foi por acaso, foi intencional. Quero mostrar Jope para vocês. Esse aí hoje é a cidade de Jope, tem essa simpática baleia no chafariz, né? Representando, então, esse peixe que engoliu Jonas. E eu fico imaginando esse porto na época de Jonas. Era meio parecido com a nossa rodoviária, sim ou não? Eu acho que era, né? Cheio de gente, né? Pessoa andando para um lado e para o outro, várias companhias, né?
Babilônia Tour. Faça a sua viagem conosco. Eu imagino que devia ter um guichê, né? E ele olhando, aquele profeta no meio, olhando aquele menu das companhias. Deixa eu ver. Não, acho que esse lugar é perto demais. Acho que não. Deixa eu ver um lugar mais distante. Shalom Turismos. Shalom é legal, né? Porque nome bom esse. Acho que eu vou embarcar nessa, né? Tarsis. Esse destino deve ser legal. Eu imagino Jonas no meio daquele povo, gente apinhada, correndo, porco correndo para um lado, galinha para o outro, gente vendendo, e o profeta no meio, olhando, para onde que eu vou? Né? Então, ele escolhe o local, escolhe quem vai ser a companhia que vai levá-lo e paga a sua passagem. Ele não ganhou, ele não achou esse bilhete, mas a Bíblia é muito clara dizendo, ele comprou uma passagem. Ele pôs dinheiro nisso. Ele intencionalmente decidiu fugir da presença do Senhor. E não só isso, mas ele se esforçou para fazer. Isso lhe custou alguma coisa. Isso é importante, queridos, porque nós estamos, muitas vezes, agindo da mesma forma. Gastando tudo que temos para fugir daquilo que Deus tem para nós. Investindo a nossa vida, os nossos esforços, naquilo que não é a vontade de Deus. E hoje a minha pergunta para você é, para onde você quer ir? Para Nínive ou para Tarsis? Não sabemos muito sobre Tarsis, mas o pouco que sabemos pode dar uma noção desse lugar. Tarsis era um lugar exótico, uma aventura. E nas referências bíblicas, Tarsis era um porto distante, como nós vimos no mapa, e algumas vezes idealizado por algumas pessoas. O livro de Reis, capítulo 10, verso 22, diz o seguinte, vamos ver se a gente consegue ler. Conseguem ler aí? Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão, de 3 em 3 anos, voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Fala sério se esse lugar não era legal. Pô, devia ser mó barato. Deixa eu ver se a gente volta aqui. Olha lá. Ouro, prata, elefante lá para trazer o marfim, tem um macaquinho bem bonitinho, e pavões. Era um lugar interessante, no mínimo curioso, né? Pedro, que já viajou muito, né, pode dizer, tem lugares super legais, né? Qual o lugar que você gostaria de visitar? Fernando de Noronha. Eu queria conhecer Fernando de Noronha. Deve ser um lugar mais ou menos assim. Não sei se tem ouro, prata, macaco, pavão, mas tem golfinho, tem, sabe, coisa legal para a gente ver, né? É um destino bacana aqui no Brasil, sim ou não? Ilhas gregas. Eu queria ir para lá. Só que Deus está te mandando ir para outra direção. E você está querendo férias. Eu quero ir para Tarsis. Tarsis é um lugar interessante. Tarsis é um lugar de descanso. Tarsis é um lugar que, puxa, é bom para os olhos. Sabe? Quem sabe eu até faço um dinheirinho lá, trago um pouquinho de ouro, de prata para mim. Né? Tarsis era esse lugar. Muito interessante. Qual o problema de ir para Tarsis? Nada. O rei até mandava as suas naus, as suas frotas para lá para trazer essas coisas. O problema é que Deus tinha mandado Jonas ir para outro canto. Né? O problema é que a vontade de Deus não estava lá. Lá, na verdade, era um lugar longe da presença do Senhor. E eu quero fazer 2 perguntas para você. A primeira delas é essa daí. Você já foi para Tarsis ao invés de ir para Nínive? Pensa um pouco. Você já embarcou para Tarsis ao invés de ir para Nínive? Você já foi para... Deus te mandou ir para um canto e você foi para outro. Deus te mandou agir de uma forma e você agiu de outra. É a mesma coisa. É a mesma pergunta. Segunda. Volta. Você já recebeu um direcionamento do Espírito Santo para agir de uma forma e agir de outra? Nessas 2 perguntas estão refletidas a nossa postura. Tarsis ou Nínive? A ideia de Nínive era repugnante. Jonas não queria ir para lá.
por aqueles motivos que eu já falei para você. Era uma cidade muito complicada, ele tinha muitos inimigos ali. Bom, eles eram inimigos do povo de Israel, e ele não queria ir para lá. Nínive representava muito trabalho, gente ingrata, situações que fugiam ao controle, sucesso improvável. Mas para esse tipo de projeto se faz necessário o que está em Hebreus 11, 1. Certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. E isso se chama fé. E eu não sei você, mas eu tenho uma grande dificuldade de andar por fé. Porque é muito mais fácil a gente andar naquilo que a gente está vendo. Fala a verdade, é muito mais fácil servir a Deus quando a nossa conta no banco está no azul, sim ou não? Fica mais tranquilo, né? Mas quando a gente tem uma conta amanhã, na segunda-feira, para pagar e não tem o dinheiro, como é que a gente faz? Né? A nossa fé fica abalada. A gente fica, será que vai dar certo? Como vai ser? Mas Deus vem e fala, não, eu vou te suprir. Você fala, mas será? Seu coração é enganoso, quer te tirar do rumo. E para Nínive, representa andar por fé. É um lugar que nós não estamos no controle. Tarsis é um lugar que nós controlamos, que nós podemos dizer o que nós vamos fazer e como vai ser. Mas Nínive é um lugar onde Deus diz como vai ser. E isso fica difícil para nós, porque quando foge do nosso controle, quando as coisas estão nas mãos de Deus, na teoria é fácil a gente dizer, beleza, mas e aí? Quando eu tive a notícia que eu tinha que ir para o centro cirúrgico, na primeira vez, no início do mês, falou, nós estamos indo para o centro cirúrgico. Eu estava super tranquilo. Beleza, Deus está no controle, maravilha. Né? E então, quando eu estava na porta do centro cirúrgico, com aquele aventalzinho maravilha, né? Fica aberto atrás, você fica exposto totalmente, né? E eu sentado na cadeira de roda, e indo para o centro cirúrgico, o médico me falou, Ricardo, eu vou te dizer o que vai acontecer agora. Nós vamos fazer uma incisão, eu vou fazer uma videolaparoscopia em você. E, se não acontecer nada, que é o que a gente espera que tenha, nós vamos apenas limpar, fechar e está tudo bem. Mas, Ricardo, pode acontecer de ter tido realmente uma perfuração. E se essa perfuração for grande, nós vamos ter que fazer uma colectomia, vamos ter que tirar um pedaço do seu intestino, fazer uma ligação direta. E você vai acordar amanhã com uma bolsa de colostomia do seu lado. Essa bolsa vai te acompanhar por 12 semanas, 3 meses. E naquela hora, eu falei, Deus, sério? E aquilo tirou meu chão. Eu falei, e agora? E se acontecer isso mesmo? Né? Quando está mais ou menos na nossa mão, é só um negocinho, é só uma cirurgia. Beleza, eu vou ali, saio, amanhã estou em casa. Mas quando a gente pensa que está nas mãos de Deus, e realmente é o melhor lugar para se estar, a gente mesmo assim a gente treme, porque a gente não sabe. Eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo. Estou expondo a minha fragilidade. Acontece comigo. Eu fico pensando, mas Deus, e se não der certo? Ele fala, vai dar. Mas eu falei, mas e se não der? E se... Então nós temos que ter fé. Nós precisamos crer que o Senhor está conosco. E isso tem que guiar o nosso coração. Por quê? Ou por que razão alguém gostaria de estar longe da presença do Senhor? Voltamos nessa pergunta. Por que esse profeta quis ficar longe da presença do Senhor? Ele já tinha experimentado, por ser profeta, muitos milagres. Experimentado a provisão do Senhor diversas vezes. Mas naquele dia ele resolveu fugir da presença do Senhor. E eu me pergunto, mas por que, Jonas? Por que alguém gostaria de ficar longe da presença do Senhor? E ao pensar nisso, eu entendi que a presença do Senhor é um lugar maravilhoso, uma consciência de bênção, uma afirmação pessoal. Não pude, Kelly, esquecer o hebraico, né? Está aí, não tem jeito. Vou ensinar hebraico de novo para vocês. Está lá. Entre parênteses, vocês podem ler comigo. O que está escrito? Panim. Mas muito bem, falar hebraico hoje, de novo. A palavra presença, em hebraico,
que é isso aí, panim, é o mesmo que face. Quando nós lemos Jonas no original, quando fala que ele comprou uma passagem para fugir da presença do Senhor, está escrito essa palavra, panim. E essa palavra também está escrito quando Moisés esteve face a face com Deus. É a mesma palavra. Presença e face é a mesma coisa em hebraico. E eu achei isso muito interessante, porque face é uma metáfora carregada de experiências muito íntimas para nós. Por isso tem esses nenenzinhos bonitinhos aí. Na infância, não sei se vocês sabem, mas os nossos olhos, quando nascemos com os nossos olhos bem desfocados, viu, gente? Então, papai, se vocês gostam de ficar falando, menino bonitinho, ele não está te vendo, né? Ele está vendo só um borrão na sua frente. Mas a gente mesmo assim faz que é bom. Mas a verdade é que o neném ele não está enxergando nada. Ele está chegando tudo miopia grau 14. Né? Então, ele não está enxergando nada ainda. Os olhos eles vão amadurecendo. Eles vão começando a entrar no eixo. E a primeira coisa que os olhos focalizam quando ele começa a enxergar, sabe o que é? A face. É amamentando que o neném olha para cima e vê a face da mãe. Vê a face do pai, dos avós, dos titios. Né? É a face que ele olha, que ele dá risada, que ele começa a achar interessante. E é na face que ele se identifica, que ele olha o seu lugar, que ele enxerga a sua família e sabe quem ele é. É olhando para a face que ele sabe que ele pertence àquele lugar, que ele pertence àquela família. É olhando para a face do Senhor que nós descobrimos quem somos. É olhando para a face do Senhor que nós descobrimos que pertencemos a algum lugar, que pertencemos a uma família. Por quê? Alguém, em sã consciência, gostaria de fugir da face do Senhor. Sabe, eu acho que existe um motivo. Bom, existem talvez vários motivos, mas eu quero trazer um motivo, que eu penso que seja um motivo importante, pelo qual nos leva a fugir da face do Senhor. Isso aconteceu há muito tempo atrás e continua acontecendo até hoje. E aconteceu pela primeira vez lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. A experiência com Deus é acompanhada por uma tentação de reproduzir a experiência como Deus. Vou repetir. A experiência com Deus é acompanhada da tentação de repetir essa experiência, mas agora sendo Deus. Como sendo Deus. Como assim, Ricardo? O gosto por Deus transforma-se numa ambição de tornar-se Deus. Eu vislumbro um mundo onde Deus está no controle e acho que eu também posso assumir o controle. Adão e Eva foi assim. Quando a serpente chegou, falou, mas foi isso mesmo que ele disse? Que você não podia comer de nada? Então, prova. Então, seus olhos vão se revelar, você vai ter o controle da situação. E Adão e Eva caíram naquele papo, não porque era apenas um papo, mas porque a inclinação do seu coração estava tendenciando aquilo. Então, Deus está no controle. Se Ele está no controle, eu também posso assumir esse controle. Assim eu começo a cultivar a possibilidade de adquirir esse tipo de poder e glória para mim mesmo. E certamente, quando isso acontece, a primeira coisa que nós evitamos é olhar para Deus. Nós ficamos com vergonha, nós nos escondemos, nós não queremos olhar para o Senhor, porque nós erramos, e erramos porque queríamos assumir o controle. Pecamos porque queríamos fazer a nossa vontade. Então ficamos com vergonha e fugimos de Deus. Como Adão e Eva fizeram, quando o Senhor foi procurá-los, onde vocês estão? E eles estavam escondidos. Talvez Jonas quisesse controlar a situação. Não, eu não vou para Nínive. Não quero. Dá trabalho. Eu vou para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E isso acontece, como eu falei, conosco hoje em dia. Nós erramos
e evitamos a presença do Senhor, fugindo da presença dele. E nós ficamos mestres em vir para a igreja, cantar, levantar as mãos, sem olhar para Deus, evitando a presença dele. A aparência está tudo bem. Para nós somos um super irmão, aquilo ali é espiritual. Mas por dentro nós estamos evitando a presença do Senhor, evitando falar com Ele, porque sabemos que estamos errados. Se isso acontece com você, hoje é dia da gente consertar isso. Hoje é dia da gente rever isso. E ao invés de fugir, voltar para a presença dEle. Tarsis é esse lugar de prazer. O prazer seguro de não ter que depender daquilo que eu não vejo e passar a cuidar de mim do meu próprio jeito. Ontem, nós estávamos com um irmão lá em casa que falou: minha esposa está passando por dificuldade. Agora ela quer viver do jeito dela. Ela quer fazer as coisas do jeito dela. Ela cansou. E talvez um pouquinho da raiz disso está aqui, né? Querer fazer a sua vontade. Porque agir por fé, andar por fé, dá trabalho, né? E a gente quer fazer do nosso jeito. Entretanto, feliz é o homem cujos passos são orientados pelo Senhor. Eu quero dizer a vocês nessa manhã: Nínive é a direção, Tarsis é o conforto. Nínive é a vontade orientada, Tarsis é o desejo manipulado. Nínive é o lugar feio, mas que realiza. Tarsis é o paraíso que frustra. E quantas pessoas estão vivendo num paraíso e frustradas? Quantas pessoas têm tudo o que têm e estão frustradas? Porque estão longe da presença do Senhor. Mais do que 2 pontos geográficos, Tarsis e Nínive são posturas de vida. Buscar sempre o caminho mais fácil ou ralar para estar no centro da vontade de Deus. Para onde você quer ir nessa manhã? Para onde você estava indo até ontem, ou até hoje de manhã, antes de nós iniciarmos essa palavra? Talvez você já tinha até comprado essa passagem, quem sabe até entrado nesse navio. Hoje é tempo de você voltar. Voltar para a presença do Senhor, voltar para o propósito do Senhor na sua vida. Dá trabalho, verdade? Não foi prometido para a gente que não ia ter trabalho. Vai ter trabalho. Tem lágrimas? Tem. Mas tem de bom ânimo, o Senhor Jesus diz: eu venci o mundo. O projeto do Senhor para a sua vida é melhor do que qualquer outro paraíso que o mundo pode te oferecer. Mas vale um dia na presença do Senhor do que 1000 fora dele. E hoje eu quero que você entenda isso. E você volte para a presença do Senhor. Muito bem, talvez você já tenha ouvido que a nossa vida é feita de escolhas, né? Sim ou não? E que nós somos resultados dela. E eu tenho que concordar com essa frase, pastor Wesley. Nossa vida é feita de escolhas. Nós escolhemos muitas coisas todos os dias. Escolhemos dos mais simples às mais complexas. Por exemplo, hoje você acordou. Amanhã, eu vou falar de amanhã é melhor, porque hoje é um dia mais tranquilo para acordar. Mas amanhã você vai acordar, né? Eu levanto ou eu aperto a soneca mais 5 minutos? Então, escolhas, a gente escolhe, né? Ou eu levanto, pá, beleza, ou eu dou uma apertadinha no soneca, mais 5 minutinhos. Escolhas, simples, né? Tomar café, com leite ou puro? Escolhas, você escolhe. Coca-Cola, normal ou zero? Gelo, limão? Feijão por cima ou feijão por baixo do arroz? Essa é outra escolha, né? Que a gente às vezes nem faz, né? Vai pelo hábito. Real Madrid ou Flamengo? Coitado do Real Madrid, né? Covardia com ele. Escolhas. Eu não podia deixar passar essa, pastor Wesley. Coisas que não interferem diretamente na segurança ou no nosso futuro. Escolhas simples, que a gente faz todos os dias. O que vestir, o que comer. Você vai no self-service, você vai colocar giló ou não. Agora, tem algumas escolhas que são um pouco mais complexas, né? E que interferem na nossa vida. Por exemplo, casar ou ficar solteiro? Filhos, quantos? Decisões, comprar uma casa ou morar de aluguel? Algumas decisões um pouco mais sérias, mais complexas. Mas existem algumas decisões que são cruciais
para nós. Opa, volta. É aí. Qual é a nossa escolha? E nós estamos falando disso. O tema dessa mensagem é esse. Nínive ou Tarsis? Para onde nós vamos? O que nós vamos escolher? Esses dias eu cheguei em casa, já tem um tempinho, e na hora do almoço eu ouvi uma palavra. Pai, sabe o que é crush? Falei, sei, um refrigerante de laranja. Bobinho. E depois minhas meninas explicaram. Eu falei, eu não quero ouvir essa palavra mais aqui dentro, hein? Os mais velhos depois perguntam aí para os mais jovens o que é crush. Já todo mundo sabe, né? Só eu que não sabia. Aí, esses dias, eu falei, agora eu fiquei esperto, né? A minha pequena, que vai fazer 10 anos agora, mês que vem, falou, pai, sabe o que é spoiler? Eu falei, aí eu sei. Sei, eu já tive um carrinho, né? Um carro que tinha um spoiler lá atrás, né? Gol GTI, tinha spoiler, né? Lembra do Cadete GSI, lembra? Tinha spoiler, não é verdade? Escort XR3, os mais velhos vão lembrar. Tinha um spoiler lá atrás. Tinha, sim ou não? Muito bem, só que o spoiler mudou a função dele hoje em dia. O que é spoiler, filho? Eu não sei. Pai, spoiler é você contar o final do filme, você dá a dica. Ah, spoiler é isso, então. Porque eu estava comentando, falando de um filme que eu tinha gostado, e aí eu comecei a falar, e ela falou, não dá spoiler, não. Eu falei, como assim spoiler? Ela falou, você não sabe o que é spoiler? Eu falei, eu sei, né? Achava que eu sabia. E spoiler é você, então, dar essa dica, Bené. Ó, vou te dar o spoiler. É o que a moçada está falando hoje em dia. Mas, sabe, lendo a Bíblia, eu vi, pastor, que Deus dá o spoiler para nós, sabia? Nós estamos moderninhos. Você não precisa abrir, mas o texto está ali. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o spoiler. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua casa. Deus está dizendo, eu coloco diante de vocês duas opções, a vida e a morte. A bênção e a maldição, mas quer uma dica? Escolhe a vida, para que viva você e a sua descendência, a sua casa. Hoje você tem diante de você duas escolhas a fazer. Para Tarsis ou para Nínive. Para longe da presença do Senhor, conforto, maravilha, eu estou no controle, eu comando as coisas, sem surpresas, pelo menos eu acho. Ou presença do Senhor, vontade de Deus, que eu não sei por completo. Eu não sei o que vai acontecer. A dica que Deus está dando para nós hoje é, escolhe a vida. Escolhe esse caminho, para que viva você e a sua casa. Quando a gente olha no Novo Testamento, também tem dica. A dica está aqui, ó. Escolhe ou entre pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que é uma dica, escolhe a porta estreita. É isso que Jesus está dizendo. Tem duas opções, tem dois caminhos. E eu quero dar o gabarito. Escolhe o caminho estreito. Escolhe a minha presença. É isso que o Senhor está dizendo. E, por fim, a gente pode olhar para esse versículo. Às vezes a gente está cansado, a gente está sobrecarregado, mas tem uma dica. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você esteja cansado, talvez como Jonas, estivesse desanimado. E esse desânimo estava levando ele para longe da presença do Senhor. Talvez você esteja cansado hoje, frustrado, quem sabe. Mas o Senhor está dizendo, não vai para longe não, vinde a mim. Vem para perto, fica comigo, porque eu vou aliviar você. Nossa última pergunta é essa. Qual é a sua escolha?